Pessoal, meu nome é Rebeca, eu sou da Northway e hoje o tema do vídeo é comprovação financeira. Eu separei as principais dúvidas, as principais perguntas que a gente recebe com maior frequência e também eu perguntei nas redes sociais e eu separei as principais e eu vou responder para vocês aqui agora, tá bom? Bom, a primeira delas, qual que é o valor necessário para aplicar para o visto de estudante? Esse valor ele pode variar de acordo com a duração do seu tempo de estudo, né? Então, assim, o governo ele coloca um valor mínimo. O que eles pedem? US$ 10.000 para o aplicante principal, US$ 4.000 para o primeiro membro da família, então se você é casado, e também US$ 3.000 anuais a mais se você tiver filhos ou mais dependentes. Então você vai somando mais US$ 3.000 de acordo com o tamanho da sua família. Então, por exemplo, esse valor ele é somado ao valor da tuition, né, ao valor do college. Então, vamos dizer assim, você é uma família de dois, né? Então você e seu marido estão aplicando, vocês precisam comprovar US$ 14.000 mais o valor do college. Você soma essa quantia, tá? Então, no caso, pode ser a soma da quantia do marido com a esposa para somar nessa quantia necessária. No governo é esse valor que eles colocam, né? Esse é o valor anual. O valor mensal, que caso você, né, queira considerar o valor mensal, o que eles pedem? US$ 833 para o aplicante principal, US$ 333 para o primeiro membro da família, né, o adicional, e eles pedem a mais US$ 255 para os outros membros da família. No entanto, uma recomendação que eu faço para vocês, esse é o valor mínimo que o governo pede. É interessante que vocês sempre tentem trabalhar com um valor com uma estimativa um pouquinho maior do que essa. Eu sempre gosto de adicionar, além desse valor mínimo, do valor da tuition da escola, mais os 10 mil para o aplicante principal, pelo menos em torno de US$ 2.000, US$ 3.000 por pessoa, para considerar questões com seguro-saúde ou qualquer outra emergência que possa acontecer aqui. Então, assim, se vocês conseguirem comprovar uma margem um pouquinho melhor, vai ajudar sem dúvida na aplicação de vocês, tá bom? Segunda pergunta. E se eu for fazer um programa co-op ou tiver a oportunidade de trabalhar, tiver a permissão de trabalhar, eu posso comprovar menos do que esse valor? Bom, o fato de você ter a permissão de trabalho ou até mesmo o fato de você ter um programa de estudo e trabalho, você não abate a quantia mínima necessária na hora de você fazer a aplicação. Porque assim, o governo não pode garantir que você vai conseguir o trabalho, né? Você tem essa autorização de trabalhar, só que eles querem realmente entender que você tem condições de se manter no país, independente de você trabalhar. Então, independente de você conseguir o trabalho aqui não, ou dependendo daquilo que você for fazer, eles querem essa garantia que você realmente tem condições de se manter no país durante todo o seu período de estudos, tá bom? Então, só para vocês saberem com relação a essa informação. Terceira pergunta. E se eu já estiver no Canadá e desejar estender o meu visto, também tem que fazer uma nova comprovação? Sim, precisa. Toda vez que você fizer uma extensão de visto de estudante ou de turista, assim, no caso, se você estiver aqui, é interessante que você realmente comprove essa parte financeira. Porque você precisa comprovar para o governo, se você está estendendo o seu visto de estudante, que você tem condições de estudar, que você tem condições de pagar pelos seus estudos aqui no Canadá. Por isso que essa parte financeira também ela é necessária também na extensão, tá? Quarta pergunta. Posso usar a minha previdência privada como comprovante financeiro? Você pode ter a soma, né? Quando a gente pede, por exemplo, os 3 últimos meses do extrato bancário, você pode mostrar a soma da sua conta corrente, da poupança, da aplicação, do investimento, tudo aquilo que constar como dinheiro disponível, né? Tudo aquilo que você conseguir comprovar como dinheiro disponível para você usar numa emergência, para você conseguir pagar as suas despesas aqui, você pode somar e comprovar essa quantia toda junta. Outra pergunta. Posso ter um patrocinador financeiro? Pode ser um primo, um amigo. Com relação ao patrocinador financeiro, você pode ter realmente uma pessoa que pode te ajudar a somar nessa quantia necessária. Porém, depende muito de cada caso, é aí que precisa ser estudado. Depende da idade,
depende da experiência de trabalho que a pessoa já tem, há quanto tempo que ela está querendo aplicar para ficar aqui. Então, assim, tem que ter uma aplicação coerente, né? O que a gente vê por experiência é que geralmente pais e irmãos, a aceitação com relação a esse patrocínio financeiro acaba sendo melhor. Então é a nossa sugestão que fique realmente entre pais e irmãos. Acontece sim em outros casos, a gente tem também exemplos positivos que foi um tio, que foi um primo, mas depende muito do cenário, depende da idade, se a pessoa é casada, se a pessoa não é casada. Então, quando você tem um vínculo muito distante com a pessoa, fica mais difícil você comprovar que realmente essa pessoa vai te ajudar em caso de necessidade, tá? Outra pergunta. Qual o valor exigido para estudar um mês no Canadá? Quando o período de duração, até mesmo um visto de estudante, você pode estudar aqui com o seu visto de turista. Não existe, na verdade, um valor mínimo que você pode considerar para isso, porque assim, não é uma matemática exata nesse sentido. Mas tem que fazer a coerência, né? Então, assim, você tem que mostrar que você é saudável financeiramente, que você consegue vir para cá para pagar o seu programa de estudos, que você tem dinheiro para poder pagar a questão da sua passagem, seguro-saúde, a acomodação. Então, assim, é importante que seja uma coisa coerente. Por exemplo, se você estiver trabalhando e você está vindo nas férias, você pode comprovar através do seu salário, né, que você realmente tem todo esse comprovante, tem toda essa estabilidade para conseguir vir para cá durante esse período. Outra pergunta. Gostaria de saber se é necessário o valor estar na conta por 6 meses ou qual que é o período mínimo. Então, como eu falei, 3 meses é o que a gente sugere que o cliente realmente lhe apresente para comprovar que ele tem essa certa estabilidade financeira para poder estudar no Canadá durante esse período. Então, a gente aconselha que a pessoa mostre pelo menos entre 3 e 4 meses, aí 3 meses é mais frequente, enviar o extrato bancário e todas as outras fontes de renda que ele tenha, que ele consiga comprovar os últimos 3 meses, tá? Então, se, por exemplo, se entrar o valor de um valor alto na sua conta, vamos supor que você tem uma média de 5 mil reais na sua conta e de repente pule para 15, porque veio 10 mil reais da venda de um carro, por exemplo. Contanto que você justifique da onde que veio essa quantia, você pode até mostrar. Mas o importante é que mostrar uma coerência, né? Uma coerência completa com relação à sua aplicação. Outra pergunta. Estou aplicando para o visto de turismo e pretendo ficar 8 dias no Canadá. Quanto preciso comprovar? E a gente volta naquela outra questão com relação a curto período de duração, né, de permanência aqui no Canadá. Não tem um valor exato que vocês podem se basear, mas tem que realmente, mais uma vez, prestar atenção na coerência da aplicação. Comprovar muito mais do que o mínimo pode ser ruim se eu só quiser ficar pouco tempo no Canadá? Pode dar a entender que eu quero ficar permanentemente no Canadá? É uma pergunta bem interessante, mas não. Quanto mais o valor que você comprovar, melhor vai ser, né? Então, assim, eu sempre falo para os nossos clientes que existem 2 colunas aqui, né? Na hora que você faz a aplicação do visto, que é muito importante que você comprove que você tem condições de se manter no Canadá durante o período que você está aplicando e que você vai deixar o Canadá depois do período autorizado. Se você for imigrar, se você for estender, se outras coisas surgirem, outras oportunidades, aí é uma outra consequência. Mas a princípio são esses 2 pilares que nós estamos trabalhando e tentar deixar bem claro para o agente de imigração. Se vocês tiverem mais dúvidas com relação à comprovação financeira ou qualquer outro tópico, manda um e-mail para nós, info@northway.com, e teremos o maior prazer em ajudar. Até mais. Tchau, tchau.